Nós estamos então falando sobre o sofrimento. Nós falamos nas últimas 3 semanas, falamos sobre as causas do sofrimento, sobre o propósito do sofrimento e sobre algumas ações que temos que ter diante do sofrimento. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho, dizendo o seguinte: o sofrimento é inevitável, mas anime-se. Jesus disse isso, tá? Nesse mundo vocês passarão por aflições, lá em João 16:33. Mas animem-se. Eu venci o mundo. Ok? Anime-se. Ele passa e deixa frutos. O Senhor Jesus venceu o mundo. E eu quero conversar com vocês hoje, então, a visão de mundo através do sofrimento. Visão de mundo, tá? É mais do que falar sobre os propósitos de Deus. A gente vai voltar rapidamente nisso, mas a gente já falou sobre isso. A gente já entendeu de onde vem o sofrimento, tem várias causas secundárias. A gente conversou um pouco sobre isso e entendeu que diante do sofrimento, a gente reage a ele. A gente faz algumas coisas. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, irmãos. Precisa mudar o sofrimento. Uma das formas de reagir ou interagir com o sofrimento, já que ele é inevitável, ele vai passar, o importante é nós aprendermos como interagir com ele. Então, uma das formas de aprender como interagir com ele é entendendo, modificando a nossa visão de mundo. O sofrimento, ele serve para transformar, para nos ajudar a perceber como o nosso foco estava no lugar errado, como a gente se perde facilmente e constantemente. Quando a gente estava estudando Colossenses, eu falei para os irmãos, e constantemente eu batia na tecla, de que nós vivemos num mundo muito que nos distrai demais. Nós nos distraímos muito nesse mundo. Temos muitas distrações, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a gente não consegue parar para pensar e a gente se distrai rapidamente, né? A gente hoje tem muita dificuldade de concentração. Um dos grandes problemas hoje é a dificuldade de concentração. Nós não conseguimos nos concentrar, nós nos perdemos rapidamente. Então o sofrimento, ele nos ajuda... Onde eu estava mesmo? O sofrimento, ele nos ajuda a focar, a trazer o nosso olhar para algum lugar de volta, ou para onde deveria estar. Pelo menos, essa deveria ser uma das coisas que o sofrimento nos ajuda. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Lembrando que nós temos aquelas verdades que nós já falamos a respeito. O que nós sabemos sobre Deus e sobre o sofrimento? O conhecimento de Deus. Deus conhece cada um dos nossos sofrimentos. A gente sabe disso. Se você não sabe disso, saiba disso. Deus conhece cada um dos seus sofrimentos. Desde aqueles mais simples, mais básicos do dia a dia, a dor de cabeça que você sentiu, um aborrecimento que você sentiu, alguma coisa que talvez seja passageiro do dia a dia, um desânimo que você teve, até questões seríssimas como a morte de alguém, um acidente, um assassino em série solto por aí, seja lá o que for. Deus conhece cada um dos sofrimentos, tá? Segunda coisa é que Deus tem controle sobre cada um deles. Ele não só conhece, mas ele tem controle sobre cada um deles. Não escapou da mão de Deus. Ups, e agora? Não foi assim. Deus tem controle sobre cada um deles. Terceiro, então, o caráter de Deus. Deus é bondoso, Deus é sábio, ele sabe o que ele está fazendo, ok? Esse é o cara, Deus é bom. Não tenha dúvida disso. Nós várias vezes falamos sobre isso já. Deus é bom. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, Deus é bom. Então, se Deus é bom, se Deus conhece tudo, se Deus controla tudo, se Ele é bondoso e Ele não acaba com eles, é porque Ele não quer e Ele tem um propósito então, para a nossa vida. Ele tem um propósito para aquele sofrimento que a gente passa. Eu estou repetindo isso toda semana para que você firme isso, porque isso é super importante. Então, a minha vida neste mundo, ele tem um valor maior do que eu penso que ele tem. E o valor não está naquilo que eu conquisto, não está naquilo que eu faço, não está naquele sucesso que eu alcanço. Não é aí
que está o valor da minha vida, neste mundo, nesta terra. Não estou dizendo que você não tem que fazer, correr atrás, trabalhar, estudar, não estou dizendo isso, fazer planos, normal, né? Mas o valor da minha vida, o valor principal não está aí, ok? E é isso que o sofrimento nos ajuda a perceber, que o valor principal da nossa vida não está nessa terra, não está nessas coisas, não estão nessas coisas. Eu quero ver com vocês, então, alguns exemplos. Um exemplo de pensar sobre, um exemplo que não está na Bíblia, de pensar sobre a visão de mundo é o despertador. Irmãos, o despertador, ele traz um certo sofrimento, né? Você está lá, gostosinho, dormindo lá, agradável, super bom, e de repente ele toca e você tem que levantar. Ele parece ser o inimigo, mas ele não é. Na verdade, ele é um instrumento que ajuda na minha disciplina. Então, a minha visão do despertador precisa ser outra. Precisa ser, puxa vida, é um instrumento para me trazer disciplina, para me ajudar, para me marcar o horário, para eu saber a hora de começar. Então, essa é a visão que os aparentes sofrimentos da nossa vida, ou sofrimentos reais da nossa vida, eles têm um propósito. E isso é nos fazer olhar para a vida com outros olhos. Eu tenho constantemente falado com os irmãos, que eu tenho pedido ao Senhor que nos ajude a ver o mundo com os olhos dele. Que eu consiga olhar para vocês, que eu consiga olhar para as pessoas, para os crentes, vendo o que Jesus vê. Porque se eu for olhar o que eu vejo, Jesus amado, mas olhar como Jesus vê, e vocês da mesma forma. E eu olhar para as pessoas do mundo, aquelas pessoas que estão ali sem Jesus, vivendo a vida de qualquer jeito, que eu consiga olhar para essas pessoas como Jesus olha para elas. Não como eu olho. O meu olhar é muito voltado para o meu orgulho, para mim. Que eu consiga olhar como Jesus vê essas pessoas. Como Jesus me viu quando eu estava perdido naquela situação. Que eu possa olhar para situações ao meu redor, aquelas coisas às vezes difíceis de viver, como Jesus vê. E não com os meus olhos. Então, eu tenho pedido isso ao Senhor, que o Senhor nos ajude. E, irmãos, os sofrimentos, sejam eles de que grau for, um dos propósitos é nos ajudar a corrigir a nossa visão de mundo. A corrigir aonde nós estamos olhando, aonde está ficando os nossos olhos. Eu quero deixar alguns exemplos bíblicos. Nós lemos esse texto aí. Alguém lê para mim, por favor? Salmo 27:10. Salmo 27:10. Alguém lê esse versículo para mim, por favor? Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Irmãos, a visão de Davi, eu falei isso no começo do culto. Nós vimos isso no começo do culto. Essa expressão, ainda que me abandonem pai e mãe, isto é, aquelas pessoas mais próximas que a gente acredita que mais vai nos acolher. Ainda que essas nos abandonem, o Senhor não faz isso. O Senhor vai me acolher. É isso que Davi está dizendo. Essa é a confiança que ele tem no Senhor. Ainda que eles rejeitem, o Senhor não rejeita, o Senhor me acolhe. O Senhor me acolheu, né? Essa é a visão de mundo. Ainda que seja tudo, e lembra, nós lemos o Salmo 27. Ainda que esteja tudo de pernas para o ar, esteja sofrendo, tenha dificuldades aqui, ele está falando sobre isso nesse salmo. Ele está falando sobre sofrimento, sobre perseguição, sobre dificuldade que ele está tendo na vida. De pessoas se levantando contra ele, mas ele está dizendo, eu decidi buscar o Senhor e é isso que eu persigo, buscar o Senhor. Viver com o Senhor. Porque eu sei que ele não me abandona. Então, diante do que for, meus olhos precisam estar entendendo quem é o Senhor e me aproximar dele. Na semana passada eu falei um pouco isso. Uma das ações, a ação que nós deveríamos fazer é ir na direção de Deus, corra na direção de Deus. Essa é a nossa ação. Por quê? Porque no meio de sofrimento a gente tende a ficar desanimado, triste, abatido, sem vontade de cantar uma bela canção. Mas aí a gente se afasta de Deus, ao invés de correr para Deus, ao invés de descansar em Deus, ir na direção de Deus.
Ele diz, ainda que todos me abandonem, o Senhor me acolhe. Outro texto, esse texto aqui, ele é extremamente forte. Eu li esse texto essa semana e eu lembrei dele. A gente não lembra dele muito tanto, né? Mateus 10, 37. Alguém lê pra gente, por favor. Jesus dizendo, Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo é que Cristo está em primeiro lugar em tudo. O sofrimento vem para mostrar para a gente que esse deveria ser o correto. Cristo está em primeiro lugar em tudo. E eu li uma frase que o pastor que eu li associou a esse versículo, que eu fiquei pensando naquilo. Ele diz o seguinte, que Jesus, na sua vida, precisa ser mais importante do que o abraço do seu filho, do que o abraço da sua esposa. Ele não está desmerecendo o abraço do filho e da esposa. Mas por que ele está dizendo isso? Porque nós facilmente valorizamos isso acima de Jesus. Nós valorizamos as coisas boas que Jesus nos dá acima dele. E ele está dizendo, Cristo precisa estar no centro, precisa estar em primeiro lugar. Ele diz aí, né? Se você não amar a mim mais do que a pai e mãe, Jesus é mais importante do que o abraço dos seus pais, do que o abraço da sua mãe, do que a sua mãe, do que o seu pai, do que a sua esposa. E isso não desmerece, sabe, irmãos? Parece que é difícil falar isso, e é difícil. Mas no nosso coração parece que traz essa ideia de que ele então não é para eu valorizar minha família? Claro que é, mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que Jesus precisa ser mais importante do que qualquer coisa desse mundo. Até as coisas mais importantes que você tem. Até a sua própria vida. É isso que ele continua falando no texto. Ele vai dizer, se você não carregar a sua própria cruz e seguir-me, isto é, até o ponto de dar a sua própria vida. Estamos prontos para morrer? Porque Cristo é mais importante? Se isso estiver em jogo, estamos dispostos a morrer? Essa é uma pergunta difícil de responder. Por quê? Porque hoje está tudo bem. Porque hoje não está tendo perseguição. Porque você não está a ponto de morrer por causa de Jesus. Então eu posso dizer, claro, Senhor, eu amo o Senhor mais do que tudo nessa vida, mais do que a minha própria vida. Estou disposto a morrer pelo Senhor. É igual Pedro, né? Vocês lembram de Pedro? Sim, Senhor, eu morro, eu mato pelo Senhor. Jesus disse para Pedro, hoje mesmo você me negará. Hoje mesmo você me negará. Irmãos, o sofrimento, ele serve para tentar corrigir a nossa visão de mundo. E a nossa visão de mundo nós vivemos nesse mundo, sim. Nós temos família. Eu tenho esposa, tenho filhos, tenho pais, tenho sogros, tenho primos, tios, tenho amigos, tenho vocês, tenho trabalho, vocês têm trabalho, vizinhança. Nós temos tudo isso. Normal. Seguimos a vida. Mas nós precisamos lembrar que Jesus é mais importante, precisa ser o centro de tudo na nossa vida. É o mais importante em tudo na nossa vida. Mais do que o emprego que você tem, de quanto você ganha, dos bens que você tem, do sucesso que você conquistou. Não importa isso. Se você vai deixar um legado, né? Essa ideia de vou deixar um legado, isto é, sei lá, bens para os meus filhos. Jesus é mais importante do que isso. E precisamos lembrar disso. Foi o que Jesus disse. O sofrimento deve nos ajudar a perceber isso.
Jesus é mais importante do que qualquer coisa que você possa ter ou viver. Temos que entender isso. Seguimos. O que Paulo disse ali lá? O que Paulo disse ali em Filipenses, capítulo 3, versículos 5 a 9? Alguém lê para a gente também esse texto, Filipenses 3, de 5 a 9. Foi circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Tanto a prática da lei que eu era fariseu, e era tão fanático que perseguia a igreja. Quando ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas as coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que nem tem nenhum valor. E não somente as coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparando com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Jesus Cristo, meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu ainda não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência a Ele, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus, se baseia na fé. Vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que poderia, na cabeça dele, ou no passado, ser considerado motivo de orgulho, motivo de vantagem. Opa, eu sou superior. Porque eu fui criado numa família extremamente religiosa. Porque meus pais me circuncidaram ao 8º dia. Porque eu sou de uma família, de uma boa linhagem, eu tenho uma família toda que vem do povo de Israel e eu cresci nesse meio, de uma boa família. E além disso, depois que eu cresci, eu estudei a lei, eu me dediquei à lei, eu busquei obedecer à lei com todas as minhas forças. Eu fiz tudo isso e todo mundo poderia dizer que eu era irrepreensível nesse cumprimento da lei. Ninguém poderia me acusar de nada do que a lei diz. Tudo isso para mim poderia e era na época motivo de orgulho, motivo de vantagem. Olha como eu sou bom. Olha como eu mereço estar aqui, olha como eu mereço chegar diante de Deus. Mas na verdade ele disse que isso era perda, não era lucro. Tudo que ele considerava lucro, na verdade, não era lucro, era prejuízo. E ele considerou aquilo tudo esterco. Ele considerou aquilo tudo restos de animais. Ele considerou aquilo tudo coisas inúteis. Porque aquilo de fato não era importante perto de Cristo. Tudo aquilo não o levou para Cristo. Na verdade, aquilo o afastava de Jesus Cristo. Que era o que os fariseus viviam, né? Eles viviam longe de Cristo por causa do seu orgulho, de achar que conseguiam e tudo mais. Aquilo, na verdade, era prejuízo. Paulo disse, eu considero tudo aquilo como nada. Não serve para nada. Irmãos, as coisas mais valiosas desse mundo, perto de Cristo, elas não valem nada. Essa é a visão que nós precisamos corrigir. Essa é a nossa visão, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Várias vezes as Escrituras elas nos mostram sofrimento por causa de perseguição. Eles se tornaram cristãos e aí o governo local, os grupos locais começaram a persegui-los. A gente não está vivendo isso ainda aqui no Japão ou até mesmo no Brasil, a gente não está vendo isso. Mas pode acontecer. E a tendência é acontecer. A tendência é piorar. É o mundo se tornar cada vez mais anticristão. Isso é natural, isso deve acontecer. Por quê? Porque todo aquele que não crê no Senhor vai rejeitar. Jesus disse quando ele andou aqui, as pessoas me odiaram, eles odiarão vocês. As pessoas me perseguiram, eles perseguirão vocês. Jesus disse isso. A gente viu lá no primeiro estudo, na primeira semana, todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguições. 1 Timóteo.
o teu sofrimento por causa de perseguição, pode acontecer. Deve acontecer em algum momento. Não sei se na nossa geração ou em próximas gerações, em alguns outros momentos. Em outros lugares do mundo já acontece, mas estou dizendo aqui no Japão ou na nossa realidade, pode acontecer. A questão é, qual é o valor que eu dou para isso? Qual é o valor que eu dou para Cristo, de fato? O que é mais importante na minha vida? Quais são? Quanto tempo eu dedico pensando no que é mais importante para a minha vida? Deixa eu dar mais um exemplozinho aqui. Vamos imaginar uma cena. O filho está ali brincando e o pai ordena, vai arrumar seu quarto. 4 reações possíveis diante do sofrimento. Eu estava ali tão alegre, brincando, fazendo aquelas minhas coisinhas, e meu quarto estava uma bagunça, e meu pai diz, vai arrumar seu quarto. Isto é sofrimento. Tá? Para o mundo da criança é um grande sofrimento. 4 reações possíveis diante disso. A primeira, nós vamos ver a ação, o pensamento e a motivação. Não dá para você ler, mas eu vou ler para você. A reação 1, ação. A ação foi certa. O que ele fez? O filho obedeceu. Mas olha o pensamento dele. O pensamento dele foi errado. Está escrito errado aqui, tá? Você não consegue ver, mas é invisível para quem não consegue. Brincadeira, tá claro ali, tá bom. Errado. Pensamento errado. Qual é o pensamento? Se eu obedecer, o meu pai vai me amar mais. E ele vai me dar coisas que eu quero se eu obedecer. Então, a ação foi certa, o pensamento foi errado. A motivação, está escrito aqui também, errado. Por quê? Porque ele acha que ele pode conquistar, então, o amor do pai. Ele acha que ele pode conquistar, comprar coisas através disso. Então, na cabeça dele, a ação foi certa. O pensamento e a motivação, não. Então, essa é a primeira reação diante do sofrimento. Tá? Isso não nos leva para perto. Isso cria em nós essa ideia de que a gente vive hoje, né, irmãos? A maioria das crenças, inclusive várias igrejas, tem esse tipo de pensamento. Eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Na cultura japonesa é a mesma coisa. Né? Se você passar agora pelos hataques, pelos tambos, você vai ver os arrozes, os arrozais, eles já estão amarelinhos, já estão ficando quase no ponto, já está bonito assim de ver o frutozinho dele ali. Eles estão orando para que não passe um taifu agora. Eles estão, sei lá, entregando oferendas para Deus para que não venha um taifu agora e atrapalhe aquele momento ali de colheita. Eles investiram ali. A gente acha que pode comprar Deus. É o pensamento do filho às vezes. Se eu não obedecer, meu pai não vai me amar. Ou vai me amar menos. Primeira reação. Segunda reação, demorei demais a primeira. Segunda reação é a ação errada. O filho não obedece. Ele continuou brincando. O pai mandou parar tudo e ir lá arrumar, eu não paro, eu vou continuar brincando. Só que o pensamento foi certo e a motivação também. Qual foi o pensamento dele? Meu pai me ama, ele vai me perdoar. Esse é o pensamento certo. É verdade. O pai ama e vai perdoar. Motivação certa. Eu posso descansar então no amor do pai. Só que isso levou então a uma ação errada. O filho não obedece. Irmãos, a gente vê no Evangelho isso. O Pai nos ama. Ele nos perdoa. Ele nos perdoou. Como nós falamos desde o começo do curso, ele nos acolheu. Ele nos trouxe para perto. Eu posso, de fato, descansar no perdão e no amor do Pai. Mas isso não me leva, então, a deliberadamente desobedecer. Quem faz isso, a Bíblia fala, né, que são aqueles que não têm lei, aqueles que não têm orientação, aqueles que não têm direção. O liberalismo, eu posso fazer o que eu quiser. O pai me ama, ele vai me perdoar mesmo. Não percebe? A ação errada, o pensamento é certo e a motivação é certa. Na reação 3, está tudo errado.
O filho não obedece. O pensamento dele é, Jesus já obedeceu em meu lugar, eu não preciso obedecer. Eu fiquei imaginando essa cena. O pai diz, filho, para o que você está fazendo agora, guarda os brinquedos e vai arrumar seu quarto, está uma bagunça. E o filho fala assim, pai, eu não vou obedecer, Jesus já obedeceu perfeitamente no meu lugar. Seria fantástico, né? Seria uma resposta assim, bíblica. Só que Jesus já obedeceu no meu lugar, então eu não preciso obedecer. Isso está errado. Nunca nas Escrituras isso apareceu. Jesus, de fato, obedeceu perfeitamente no meu lugar, porque eu não conseguia. Mas aí, depois eu falo sobre isso. Então. A motivação também está errada. Eu faço só o que tenho vontade na hora que eu quero. É isso que eu acabo fazendo. Ah, eu vou dizer, Jesus já obedeceu no meu lugar, eu só faço o que eu quiser, então eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Ação errada, pensamento errado, motivação errada. E a última, tudo certo. Olha que maravilha. Olha o sorriso da criança. Que belezinha. Ação certa, o filho obedece. Pensamento certo. Jesus me libertou da escravidão. Jesus morreu no meu lugar. Jesus obedeceu perfeitamente para me libertar da escravidão do meu egoísmo. Motivação. Eu honro meu pai, porque eu sei que ele quer o melhor para mim, quando ele me manda arrumar o quarto. Olha, que perfeito. Isso aí seria um mundo perfeito. Então percebe, irmãos, que a obediência, olhar para as Escrituras, correr na direção de Deus, buscar viver para agradar o Senhor, não é para que Ele me ame mais. Ele já me ama o suficiente. Não tem como Ele me amar mais. De fato, eu não tinha como chegar a Ele se Ele não tivesse vindo e morrido no meu lugar e me perdoado. Só que quando Ele fez isso, então Ele me libertou de um desejo de viver só para mim. E eu posso viver para Ele agora. Então eu posso viver descansando no amor dele. E eu quero honrar esse pai que me ama. Então eu obedeço. É outro caminho que nós somos chamados a viver aqui. Então, quando eu disse para vocês que o sofrimento vem e eu preciso fazer algumas coisas, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso buscar ao Senhor, é entendendo isso. Eu obedeço de orar, ler a Bíblia, mas eu não obedeço só porque eu tenho que obedecer. Se eu obedecer, Jesus vai me amar mais. Se eu ler a Bíblia, então Jesus vai me amar mais. Não, isso não vai acontecer. Ele já te ama totalmente. Você pode descansar. Então Jesus já me ama completamente, ele já me perdoou, então não preciso obedecer, ele vai me perdoar. Ele vai perdoar. Só que ele nos chama, então, a obedecer. Por quê? Porque esse é o melhor para nós. Quando o pai causou sofrimento nessa criança, terrível, mandando ele parar de brincar e ir guardar as suas coisas e arrumar o seu quarto, esse sofrimento era o melhor para o filho, por mais que ele não entendesse agora. Então, o que ele era chamado a fazer? Obedecer. Talvez o pensamento seja assim, mas eu não tenho essa motivação certa, então eu não vou obedecer. Não é isso. Se eu não tenho a motivação certa, então eu preciso trabalhar na minha motivação. Aquilo que eu vim falando no texto de Colossenses. Eu preciso, então, cultivar essa correção da minha motivação. Porque Jesus nos chama à obediência. Não depende da nossa salvação, não depende do nosso perdão. Mas quando nós obedecemos, nós honramos ao Senhor, reconhecendo que Ele sabe o que Ele está fazendo na nossa vida. Então, quando Ele traz sobre nós algum sofrimento, é para corrigir a nossa visão. Ou seja, corrigir o pensamento, ou corrigir uma atitude, ou corrigir uma motivação. Ele vem corrigir a nossa forma de olhar para esse mundo. Para colocar o valor no lugar certo. Abre o texto aí. Eu vou abrir aqui também, mas você pode abrir aí para você ficar com ele na sua mão. Filipenses capítulo 1. Vamos ler esse texto inteiro, depois eu vou te citar alguns versículos aqui. Filipenses capítulo 1. Preciso correr um pouco. Eu vou ler do 21 até o 29. Filipenses 1, de 21 a 29. Eu vou ler do 20, tá? De 20 a 29. Aguardo ansiosamente
Só uma observação antes, tá? Para você lembrar. Paulo estava preso, ok? Ele estava preso e ele escreve essa carta para os irmãos ali de Filipos, que têm sofrido algumas perseguições, mas é uma carta muito alegre, ele fala muito sobre alegria. Mas Paulo está preso e ele vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, ele está escrevendo ali para os irmãos. Ele está preso e ele está aguardando um julgamento, ok? Nesse julgamento ele pode ser condenado ou não, mas eu vou continuar lendo aqui para vocês. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Essa é a visão de mundo quando nós estamos em Cristo. A visão de vida, de acordo com o que Paulo está dizendo para nós, é o seguinte: a expectativa, a esperança de Paulo é que ele não seja envergonhado. Muito pelo contrário. Qual é o contrário de envergonhado? Honrado. Né? Então, só que Paulo, o que envergonharia Paulo? É que Cristo não seja honrado. Então, ao contrário dele ser honrado, é que Cristo seja honrado. Isso para ele seria no coração dele motivo de vergonha. Então, a minha expectativa é que eu jamais seja envergonhado, mas que eu continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Esse é o meu desejo. Que a minha vida toda aponte e honre a Jesus, que Jesus seja honrado através da minha vida. Quer viva, quer eu viva, quer eu morra. Lembra? Ele está na iminência de um julgamento que, sei lá, de repente dá pena de morte, ele morre ali, como alguns dos discípulos foram mortos. Independente do que for acontecer comigo, seja na vida ou seja na morte, Cristo deve ser honrado. Ok? Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1:21. É isso que nós lemos aqui agora. E aí, irmãos, ele vai explicar essa ideia, essa dupla ideia que nós temos aqui. A primeira forma é o morrer. Versículo 23. Quero partir e estar com Cristo, que é muitíssimo melhor. Então, para Paulo, quando ele pensa na morte, eu posso acabar morrendo aqui agora. Que Cristo seja glorificado, que Cristo seja honrado, porque eu vou encontrar com Ele e isso é muito melhor para mim. Eu não tenho dúvidas disso. Irmãos, nós precisamos ter essa expectativa. Cristo é o mais importante da nossa vida. Tudo o que nós podemos perder, tudo. Vocês lembram de Jó, né? Quando ele está naquela fase que ele está perdendo todas as coisas, inclusive a saúde, ele diz assim: nós não aceitaremos, como é que é? Nós aceitamos o bem de Deus, não aceitaremos o mal. Essa compreensão de que Deus está no controle. Eu vou aceitar aquilo que Ele me der, porque eu sei que é o melhor para mim. E aí Paulo está dizendo, se eu morrer, para mim é muito melhor, porque eu vou estar com Jesus, tudo isso aqui acaba. Tudo que eu quero é estar com Cristo. Lembra que vocês leram aí no capítulo 3? Eu quero conhecer a Cristo, eu quero estar com Ele, é isso que eu quero. Se eu morrer, eu vou estar junto dele, eu vou estar ali honrando a Jesus e vai ser maravilhoso. Então a minha morte
é para honrar Jesus. Mas também tem a vida, o meu viver. Mas se eu continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de continuar aí vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ela traz. O viver deve produzir honra a Cristo. A minha vida precisa ser. Irmãos, deixa eu te contar um negócio. Nós estamos aqui nesta terra ainda. Enquanto Jesus trabalha na nossa vida, nós estamos aqui para apontar para Jesus. Em tudo é apontar para Jesus. Para que as pessoas vejam Jesus, não a nós. Sempre teve aquela ideia, né, que não é tão ruim assim, mas meio perigosa, a ideia das igrejas tinha assim, olha o testemunho, irmão. Aí o que acontece? Você cria uma fachada de testemunho. Na frente dos outros, eu sou isso. O pastor está vindo, esconde, esconde, esconde. Era mais ou menos assim, olha o testemunho, irmão. Só na frente dos outros que era assim, vamos fazer direitinho. Só que isso não está certo, né? O que Paulo está dizendo é que toda a minha vida, seja ela na frente das câmeras ou fora das câmeras, seja onde eu estiver, é apontando para Jesus, que ele seja visto. Então, se você foi colocado onde você foi colocado, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua família, é para a gente apontar para Jesus. Não significa que eles vão ver, mas significa que a gente deve apontar para Jesus. E apontar para Jesus não é só entregar folheto e ficar falando de Jesus. Isso é bom também. Mas é tudo. A minha atitude é de alguém que conhece Jesus, que ama Jesus. Eu lembro de Jesus, que Jesus está ali comigo. Quando eu trabalho reconhecendo que é para Jesus, é para a sociedade. Uma das coisas que Paulo fala aqui é o trabalho da minha vida, eu viver aqui, ajuda vocês. Eu ajudo vocês a olhar para Jesus. Então, eu ajudo vocês a crescer na fé. Eu estou aqui para ajudar vocês. E quando eu faço isso, eu aponto para Jesus. Jesus é glorificado. Jesus é honrado. Então, o que eu quero fazer? Honrar a Jesus. Com aquilo que eu fizer. Se é na escola, se é no trabalho, se é na vizinhança, se é nos nossos relacionamentos. Jesus é o foco principal da nossa vida. Nós precisamos lembrar disso. O sofrimento nos lembra disso, irmãos. O que o sofrimento nos lembra? Que tudo é passageiro. Que tudo estraga. Que tudo morre. Tudo que você conhece perde o valor. Desvaloriza. Como é que fala? Murcha. Mancha. Fura. Quebra. É sempre assim. Você tem lá um brinquedo super legal, um videogame legal, de repente ele perde valor, porque lançam 2, 3, 4, 5 melhores, um computador, um celular, um carro. Tudo desvaloriza, tudo perde o valor nesta terra. Então, tudo que acontece deve nos lembrar que o mais importante é Jesus e meu relacionamento com Ele. Mais do que qualquer outra coisa ao nosso redor aqui hoje. E o seu viver? É o que Paulo fala ali, então. Ele falou do viver dele. O morrer e o viver é para honrar a Cristo. E ele fala do seu viver dos irmãos ali de Filipos. Ele diz, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade, na sua sociedade, de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, um só propósito, lutando juntos pela fé, que é proclamada nas boas novas, o Evangelho de Jesus. Que a nossa vida, na sociedade onde nós vivemos, aponte para o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós somos chamados. Então, quando o menino, ele obedece, entendendo o amor de Deus, o amor do Pai por ele, é mais ou menos isso que nós somos chamados a viver. Chamados a obedecer o Senhor Jesus, entendendo o amor de Deus por nós e desfrutar disso.
aproveitar disso. Então, esse é o meu viver, esse é o seu viver, para a glória de Cristo. Para a gente finalizar, uma compreensão aqui, então, é que o sofrimento me ajuda a relembrar o que é mais importante para essa vida, me ajuda a corrigir a minha visão, me ajuda a rever as minhas prioridades. Muda o modo como eu olho para esse mundo, pelo menos me ajuda a olhar. Então, irmãos, sofrimento, um dos propósitos é corrigir a nossa distração. Corrigir as coisas que têm tomado o lugar de Cristo na nossa vida. E aí lembra que Jesus disse, eu venci o mundo, tenham ânimo. Jesus sofreu muito para que eu possa ter uma nova vida, para que você possa ter uma vida transformada. Vamos ler esse texto? Romanos 6, de 3 a 8, e com esse texto eu vou orar e a gente vai encerrar também. Romanos 6, de 3 a 8. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Irmãos, nós estamos falando de uma vida transformada. Jesus sofreu, Jesus morreu. Quando cremos em Jesus, nós morremos com ele. E o nosso batismo, né, aqui que a gente faz, geralmente aponta para essa morte de Cristo e ressurreição. Aponta para essa transformação, onde eu morri para o pecado, e agora eu tenho uma nova vida com Cristo nesse mundo, onde Cristo é a minha referência, onde Cristo é o meu valor maior. É aquilo que eu tenho de mais precioso nesse mundo. Se Cristo for, de fato, o que eu tenho de mais valioso neste mundo, todas as outras coisas entram no lugar. Eu vou amar a minha esposa de forma correta, eu vou amar os meus filhos de forma correta, eu vou amar os meus pais de forma correta, eu vou amar vocês de forma correta, eu vou olhar para o meu trabalho, eu vou olhar para a minha vizinhança, eu vou olhar para vocês, eu vou olhar para as pessoas aqui ao redor da gente da forma correta. Se Cristo, de fato, é o meu valor maior, é todo o meu tesouro, se Ele é, as outras coisas entram no lugar. Porque o Senhor Jesus nos ensinou como viver num relacionamento com essas outras áreas da vida. Agora, se eu foco uma área e tiro Cristo do centro, todo o resto vira bagunça. Jesus para de ser o centro. E aí eu crio algum Deus para eu adorar. Ainda que eu não diga isso. Os sofrimentos, então, eles visam nos ajudar a corrigir a nossa visão de mundo. A olhar para o mundo com outros olhos. Então o sofrimento ele é inevitável, mas anime-se, ele passa, ele deixa frutos. E ele nos ajuda, então, a corrigir as distrações. Que você olhe para o sofrimento, que eu olhe para o sofrimento, que é a gente, que o Senhor Jesus nos ajude a olhar para o sofrimento e perceber aquilo que Ele quer nos mostrar. Perceber Ele ali, nos chamando. Eu não lembro se foi Agostinho, eu não lembro quem foi que falou. Alguém falou que o sofrimento era o megafone de Deus. E que no sofrimento... C.S. Lewis ou foi Agostinho? Foi um dos dois. Não lembro. E que ele se humilha. Deus se humilha no sofrimento. É isso que ele fala. Por quê? Porque ele tira tudo de nós, ele tira aquelas coisas importantes. Por que nós sofremos? Porque ele tirou de nós alguma coisa que a gente gostava muito.
Ele tira de nós aquilo para dizer, escolhe eu estou aqui. Isso não está na Bíblia, tá, irmão? Mas a gente olha para as Escrituras e a gente vê, de fato, Deus corrigindo a nossa visão. A olhar para Ele como o mais importante. Todas as outras coisas, Ele pode tirar. Se Ele achar que é necessário fazer isso. Seja pessoas importantes perto de nós, seja saúde, seja bens, seja lá o que for. Se Deus quiser tirar, Ele pode tirar. E que isso te ajude, isso me ajude a buscá-lo e olhar para Ele e colocá-lo como Ele de fato deveria ser o mais importante na nossa vida. Vamos orar?